Vamos lá. Pessoal, tudo jóia? Meu nome é Rodrigo e eu sou o coordenador do Moodle do nosso ambiente, AVA, né? Do Ministério Público do Estado de Goiás. E estamos aqui para fazer uma transmissão. Na verdade, eu vi essa dificuldade dos alunos de entender um pouco como que funciona o ser tutor, qual que é o papel do tutor dentro do AVA, que é o ambiente virtual de aprendizagem. Então, eu consegui, assim, a participação desse cara que é muito bom, pelo menos eu ainda não conheço, mas as referências que a gente tem, assim, dos congressos que a gente vai, da ABED, por exemplo, sempre falam dele, que é o professor Paulo Simões. Eu tenho muito, mas muito prazer mesmo de ter o senhor aqui para falar um pouco para a gente. É muito legal essa interatividade. Se não fosse o Hangout e tudo mais, a gente não teria como chamá-lo assim, com tão poucos dias, que eu acho que eu conversei com o senhor deve ter sido na sexta-feira, se não me engano. E é muito legal para a gente poder fazer essa troca de experiências aí. E não quero me alongar tanto, eu vou deixar aí, esse tema foi muito discutido dentro dos nossos fóruns do curso, né? E sempre teve muita pergunta lá sobre como que é o funcionamento, o tutor tem que ser professor, o professor pode ser tutor, qual que é o conhecimento que o tutor tem que ter dentro do ambiente. Então, tudo isso foram muitas dúvidas que geraram ali dentro do curso e que a gente espera, pelo menos, dar uma luz, tanto para os alunos quanto para quem está assistindo, que eu acho que vai ter uma quantidade de pessoas boa aqui. E eu quero também apresentar o Johnny, que sempre está fazendo parte aí das transmissões. O Johnny Almeida é servidor do TRE do Rio Grande do Sul. E sempre que eu faço essas transmissões, ele está do meu lado, ele foi o meu tutor dentro do Moodle, né? Ele que me ensinou como é que se faz o beabá, vamos dizer assim, do Moodle. Então, ele sempre está comigo. A Maísa está entrando, eu estou só terminando de falar com ela aqui, mas eu vou passar para o senhor, professor, para que você já fale um pouco aí, e depois a gente vai entrando dentro do que o senhor falar. Ok? Oi? Já contextualizou já para o professor Paulo, mais ou menos, nosso contexto de justiça, alguma coisa assim, ou ainda não? Não, eu cheguei a tocar em uns pontos, mas foi muito genérico, até porque a gente não teve tanto tempo assim quanto eu gostaria. Mas assim, depois que o senhor falar, aí a gente vai soltando assim as pílulas das coisas que a gente precisar. Tá bom, professor? Então, vou colocar o senhor aqui em evidência e pode falar à vontade. Estou ouvindo. Pode falar, professor. Vamos esperar pela Maísa ou é melhor não? Ou ela vai demorar ainda um pouco? Não, pode ir falando que eu vou inseri-la aqui. Ela tá com dificuldade para entrar, mas eu vou... Ok. Pode começar que eu vou colocando ela. Para já agradecer o convite do Rodrigo, e estas coisas são mesmo assim. Rapidamente, agora com estas tecnologias, conseguimos, se calhar, reduzir tempos, reduzir espaços, diferenças geográficas, enfim, é tudo muito mais rápido, muito mais acelerado, e permitiu-nos ter esta conversa rapidamente. Agradecer, como já disse ao Rodrigo, dar as boas noites de Portugal ao Dion e à Maísa que está aí a chegar. E, portanto, aquilo que o Rodrigo me pediu foi pedir para falar do tutor, do professor, mas eu preferia fazer o contrário, se puder ser. Já que o Dion, e sei que agora o Rodrigo desativou o som do Dion, mas eu gostava de fazer uma pergunta ao Dion, precisamente por causa da introdução que o Rodrigo fez.
para contextualizarmos aqui um pouco. O Dion sentiu que foi professor ou tutor do Rodrigo quando lhe ensinou, segundo o Rodrigo, Moodle? E aí, Johnny? Está desativado Johnny, o telefone. Está desativado o seu som. O microfone. Johnny, seu som não está ativado, cara. Ativa ele aí. Não estamos a ouvir o Dion. Peraí, deixa eu só fazer um negócio aqui. Vou desativar e ativar. Eita. Não. Pronto, Aí. agora estão com áudio de novo. Aí, ok. pode falar, cara. Pode me colocar Agora em sim. tela. A pergunta do professor foi Se o eu Dion se sentiu um tutor ou um professor ou as duas coisas quando deu a formação com o Rodrigo. Eu acho que nenhuma das duas. Uhum. É porque, Então. na verdade, o Rodrigo ele fez parte da minha rede. Né? Nós formamos uma rede e na rede nos conhecemos. Então, é aquela questão que a rede faz, né? A rede promove as trocas. Então, o Rodrigo ele fala da evidência do quanto eu ajudei ele, mas ele me ajudou tanto quanto, né? Principalmente lançando os desafios para que eu buscasse mais. Então, o Rodrigo, ele é ainda parte da minha rede, né? Esta rede que tem ensinado, que tem mudado as coisas, que tem promovido conhecimento e troca. Então, eu não me sinto nem só um tutor, muito menos um professor, mas me sinto parte da rede dele e que eu acho que é nisso que nós estamos crescendo. Sim, essa questão da rede é precisamente muito interessante. A questão aqui que quando ele falou no Moodle e na rede, e agora o Dion fala na rede, a questão precisamente é um bocadinho por aí, que é o contexto formal, não é? Isso. Da aprendizagem, que acaba por passar para a rede muito mais informal. Penso que foi isso que aconteceu. Exatamente, foi assim que aconteceu. Né? Eu nunca fui tutor em um curso do Rodrigo e nunca fui professor em qualquer curso dele. Né? Ele sempre esteve na minha rede e essa honra que ele tem e tudo mais faz parte da troca. Então, se calhar, podemos começar a conversa por aí, que é, torna-se cada vez mais importante termos pessoas em rede e na rede, não é? E termos criado a nossa rede de contactos, de ligações, do que propriamente termos esta formalidade do tutor e do professor, porque provavelmente essa questão do tutor e do professor vai se esbater muito na própria rede, que é, se eu tiver uma rede suficientemente relevante, quer para mim, quer para quem eu sigo ou quem me segue, as coisas se calhar tornam-se muito diferentes daquela questão tradicional, precisamente do professor e do aluno. Eu acho que é essa grande diferença que nós temos hoje, da rede e do professor e do aluno. Eu achei interessante, eu li alguns das colocações que fizeram no fórum sobre precisamente o tutor e o professor. E eu faz-me sempre alguma confusão quando se tenta comparar as duas coisas, mesmo em Portugal também. Direi que existe um pouco a diferença entre o tutor e o professor, se bem que no Brasil existe muito mais esta tradição. Digamos que em Portugal, tirando a Universidade Aberta, que faz efetivamente essa distinção entre o professor e o tutor online, não é? Em educação à distância, muito poucas outras universidades ou escolas têm a diferença entre o professor e o tutor. Normalmente o professor é também o tutor, como eu digo, com exceção da Universidade Aberta, que efetivamente é a grande referência
do ensino online em Portugal em contexto universitário. E eles têm isso muito bem explicado, e o que faz o professor e o que faz o tutor. Efetivamente, a questão aqui que me parece importante, passa por algo que o Rodrigo me pediu também para falar um bocadinho, que é, por exemplo, na construção dos recursos, na construção dos conteúdos. Até que ponto é que um tutor deve ser relevante na construção, ou se ele é mero passivo e acaba por usar alguns dos recursos que o professor pode disponibilizar, se é que existe esta figura do professor e do tutor. Eu direi, eu gosto muito da palavra facilitador, ou seja, aquele que facilita a aprendizagem, e parece-me que é essa a perspectiva hoje que temos criada pela rede, não é? Daquele que facilita a aprendizagem. É isso que o Dion há pouco estava a falar com o Rodrigo, que é, houve uma facilitação entre ambos. Provavelmente o Dion em algum momento sabia um pouco mais, o Rodrigo se calhar sabia de algumas outras coisas que o Dion não sabia, e a rede faz por aí. E, portanto, falar aqui de professor ou de tutor, eu penso que só podemos falar disto num contexto muito específico, num contexto formal muito específico, não é? A partir daí, se calhar, temos que começar a ter outra perspectiva. Eu gosto também muito da perspectiva do curador, daquele que acrescenta valor àquilo que se vai encontrando em rede, e isto traz-nos precisamente para a questão da utilização dos recursos e da criação dos recursos, que é, há tanto recurso hoje disponível na internet, que provavelmente o recurso que nós queremos criar já está disponível. Portanto, o grande segredo é provavelmente encontrar o recurso que está disponível e não criar um recurso novo, ou pelo menos adaptá-lo. Um exemplo muito simples. Quando vemos um bom vídeo, por exemplo, em língua inglesa, provavelmente não teremos que fazer um vídeo em português se esse vídeo já existe em língua inglesa. Provavelmente aquilo que teremos que fazer é traduzi-lo e colocar legendas nesse vídeo ou nesse recurso. É essa a grande diferença desta rede que temos hoje, provavelmente, para o tipo de formação e de aprendizagem que tínhamos há alguns anos atrás. Dion, passa muito por aí? Acho que concordamos com isto, não é? Sim, professor, concordo com isso. Me colocou em tela aí, Rodrigo? Isso? Espera aí que eu vou colocar. Tá. Eu queria reclamar porque colocar estrelinha ali, que a máquina era... Sim, professor, esse contexto hoje é exatamente este, né? Aqui a gente tem uma dificuldade com uma nomenclatura. Só um minuto, por favor. Nós temos um pouco de diferença com essa nomenclatura, né? Tutor, professor, é uma coisa que aqui realmente ainda tem alguns conflitos, né? E dentro da justiça também sempre se trabalhou um pouco para quebrar um pouco esses jargões, né, os nomes. Um termo que temos usado muito, e eu acho que o professor deve ter ouvido falar, é o termo catalisador, né? O catalisador, ele pega dois elementos que normalmente não reagiriam, né? E ele faz com que, a partir disso, uma reação aconteça, né? Então, esse tutor, ele tem a função de catalisador, de promover uma reação entre duas partes, né? E eu gosto muito desse termo, né? Catalisador. Acho que ele se aplica bem, né? Alguém que está ali para promover uma reação entre as partes que estão envolvidas naquele conhecimento. A minha questão aqui também, e essa do catalisador é verdade, a minha questão é, tendo que criar e tendo que construir um percurso ou um curso, quem é que o constrói em primeira mão? É o professor? Ou será que o tutor também o pode construir? Porque essa é uma questão que, lá está, que o João Matar também discute muito, como nós sabemos. E, portanto, quando ele aproxima muito o tutor do professor, dizendo que não há diferenças, não é? E que tutor é professor, provavelmente é porque, se calhar, há, diremos que, tarefas, funções
que seriam do tal tutor tradicional, que hoje já não Isso. são mais tal como do professor, é a mesma situação. E outra coisa, eu Isso. peço uma coisa tanto ao Rodrigo como ao Dione. Vamos tratar-nos por Paulo, Dione, Rodrigo, senão isto o professor não dá Tá certo. bem. Ok? Tá bom, Paulo. Maísa, você quer falar alguma coisa? Ela está sem som. O Ela tá professor, com som, ela só não tá com imagem. Eu tô com som. Ó, Oi, viu? tudo bem, pessoal? Sim, tudo bem, Olá. Maísa? É um Sem imagem prazer. não tem graça. Eu tô mexendo nas configurações aqui, eu nem sei por quê. Eu fiz um Hangout na segunda passada e não sei por que não tá funcionando. O nosso grupo sempre usa essa ferramenta, então não sei o que aconteceu. Tô fuçando aqui, daqui a pouco eu consigo. Senão eu tento pelo meu iPad. Mas é um prazer estar aqui novamente com vocês, Rodrigo, Johnny, e com o meu querido Paulo Simões, né? Humilde, né? Não precisa chamar de professor, é incrível. Mas eu gosto dessa fala do Paulo. Eu gosto dessa fala do Paulo quando ele fala de curador, o professor como curador, né? E eu aprendi com ele, né? Os PLE e PLN, que são os Personal Learning Environments and Networks, de como o professor pode fazer esse papel de curador, dele selecionar o conteúdo, dele filtrar e conseguir ajudar o aluno a construir o seu PLN, né, o seu PLN. Então, ele se organizar nessa construção. E também concordo quando ele fala da questão do tutor, professor é tutor, que é uma discussão do João Mata. Inclusive, eu tenho até um livrinho aqui que eu vou mostrar para vocês quando eu tiver imagem. Eu acho que essa discussão é válida, é bacana, porque tem muito tutor que assume tarefas pedagógicas, educacionais, não só administrativas, e que tem um salário reduzido em relação ao professor, por exemplo, de uma matriz, né, da diferença desse professor tutor que fica no polo de educação à distância. Então, essa discussão, eu trabalhei num polo de educação à distância, fui gestora de um polo, e que eu tinha tutores que faziam, sim, desempenhavam papel pedagógico. Então, eles eram, sim, professores, eles não desempenhavam papéis administrativos como algumas literaturas sugerem, né? Maísa? Oi. Tá aí? Aí. Quer complementar alguma? Nós usamos ainda aqui, dentro da Justiça, uma nomenclatura que inclusive está em procedimentos, né, escrita, que nós chamamos o conteudista, que é aquele que é responsável por prover o conteúdo. Então, um juiz, por exemplo, que é especialista em um determinado assunto, ele vai ser o conteudista do curso, ele vai passar toda a especialização dele em material, mas ele normalmente não vai tutorar um curso, né? Então é uma coisa comum assim dentro da Justiça, que os especialistas, conteudistas, eles validam aquele curso, validam o conteúdo, mas eles não acompanham o aluno. Na verdade, é uma coisa que tem mudado agora já, né? Porque à medida que esses especialistas estão começando a lidar muito mais com o ensino à distância, eles estão sentindo mais à vontade para também entrar nos ambientes agora e fazer uma crítica do próprio curso que ele elaborou, agora lidando com os alunos no dia a dia. Isso tem dado um ganho de qualidade muito grande, porque antes ele provia o conteúdo e saía de cena. Agora não mais, né? Está mudando. Exatamente. Eu acho que esse é que tem que ser o salto, que tem que ser efetivamente dado. Porque esse especialista, não é, o tal conteudista, como o Dione estava a dizer, tem que ter parte ativa no curso e tem que ser ele, precisamente, o professor, o tutor, ele tem que ser efetivamente tudo. Não quer dizer que não tenha pessoas que o auxiliem, mas efetivamente o que dá valor e o que os alunos vão querer ouvir, ou ler, ou participar, ou interagir, é com essa pessoa, é com o especialista. Provavelmente ele vai dar muito maior importância àquele curso se conseguir interagir com o especialista do que se interagir com um tutor, porque o especialista é que é a pessoa, efetivamente, que ele quer ouvir, não é?
Show de bola. Aqui no MP, professor, a gente usa mais ou menos a linha que o Johnny falou. Então, a gente tem uma dificuldade de botar o conteudista dentro do ambiente. Porque geralmente o conteudista ou ele é um magistrado, que é promotor, juiz, essas coisas, ou ele é um cara de uma reputação aqui no Brasil bem alta, assim, esses caras que escrevem livro e tal. Então eles entregam esse conteúdo para a gente e a gente procura, dentro da nossa base, né, da nossa base de dados, um tutor que seja especialista na área. Então a gente tenta fazer isso aqui dentro do MP. É difícil encontrar às vezes, mas por enquanto a gente ainda consegue. Mas infelizmente a gente não pode contar tanto com o conteudista. Mas aqui no MP também está mudando um pouco a ideia disso, e os conteudistas estão aproximando, porque eles estão gostando dessa forma que a gente está utilizando. Mais ou menos isso. Parece-me que se conseguirem dar efetivamente esse salto, essa diferença, acho que vai fazer toda a diferença, nem que seja, vamos lá ver, o conteúdo pelo conteúdo é muito pouco, não é? É curto para quem quer estar dentro de um curso, neste contexto formal. Provavelmente uma coisa deste tipo, um hangout, uma videochamada, uma videoconferência, não é? Que lança discussão, por exemplo, pode ser um primeiro passo para alterar o modo de fazer, não é? E provavelmente aí já pode entrar um tutor ou pode entrar um professor. Mas parece-me que esse que vocês chamam o conteudista, parece-me que cada vez mais tem que aparecer, não é? De alguma forma, em alguns momentos, não é? Mas efetivamente eles têm que estar presentes no curso e têm que dar a sua cara também, porque é isso que as pessoas vão querer ver. Porque é ele que reconhecem a competência. Não é provavelmente ao tutor que provavelmente não conhece, ou mesmo ao professor. É esse, como os ingleses chamam o subject matter expert, não é? Aquilo que sabe da matéria. Efetivamente, ele tem que estar presente no curso. Nós temos aqui uma característica assim, que a gente tem conversado, e o termo que a gente usa até é adestramento, né? Eu sempre falo nisso. Nós temos determinados cursos que são cursos que vão prover discussão, que ele é para realmente mudar a opinião, para trazer e nós temos muitos cursos que são adestramentos, que ele não tem espaço para opinião, não tem espaço para discussão. A pessoa tem que fazer aquele curso, no final, se ele cumprir tudo o que tinha que fazer, ele vai ganhar o seu presentinho, certo? Exatamente como adestramento. Nesses casos, realmente eu acredito que porque isso vai continuar existindo, né? O adestramento vai continuar existindo. Nesses casos, sim, o tutor ele já não tem aquele papel, o especialista, que é o nosso conteudista, não tem um papel tão relevante, né, no acompanhamento daquele tutorial ali, quase, né? Agora, em outros, e na maioria que nós fazemos aqui, justamente o que faria toda a diferença é ter aquele especialista atuando diretamente com o tutor, inclusive fazendo a crítica do curso dele, porque a cada edição nova ele vai acrescentando e vai ganhando qualidade, né? É verdade, eu acho que isso também é muito importante, não é? Dependendo do tipo de conteúdo, do tipo de público que nós temos, efetivamente o contexto, não tenho qualquer dúvida que altera profundamente a forma como o curso é construído. Não tenho grandes dúvidas em relação a isso. Porque provavelmente, se o tal adestramento ou a tal, como nós chamamos aqui, formação ou instrução rápida que queremos dar, em que aquele aluno só precisa de 5 minutos para ver aquele vídeo porque é um novo procedimento que ele passou a usar ou a ter que fazer, não é? Obviamente que ele provavelmente não vai precisar de um tutor, nem de um professor, nem do tal especialista na matéria, porque se calhar aquele pequeno conteúdo é mais que suficiente para ele saber o que é que tem para fazer. A questão começa-se a colocar com outros níveis, não é? E na questão do Ministério Público, se calhar há muita discussão à volta de determinadas temáticas, não é? Que não passam pela construção do conteúdo.
provavelmente vão passar muito mais pela discussão dos temas em si, não é? A legislação é muito complexa e, portanto, não basta disponibilizar a legislação por disponibilizar, provavelmente vamos ter que discutir a legislação, não é? E os vários pontos de vista. Nossa, show. É bem isso mesmo. Aqui no Ministério Público, a gente nós estamos numa fase de adaptação, de finalização de adaptação. Nosso AVA não chegou nem a 3 anos ainda, então nós ainda estamos criando assim, o modelo mais correto para os alunos. A gente já descobriu algumas coisas, que jogos ou imagens que remetam a alguma coisa mais infantil, assim, não funciona muito bem aqui. Então, esse é o lance da gamificação, não dá muito certo aqui no MVP. Então, a gente tem que partir, a gente descobriu que a fórmula mais certa é as pequenas incursões com vídeo, né, e um material bem diagramado. Então, essa junção do material bem diagramado, os vídeos, que a gente ainda não tem a profissionalização, vamos dizer assim, mas está chegando, e os fóruns. Então, a discussão dos fóruns, para a gente, é o mais bacana assim, do nosso EAD. A gente não conseguiu ainda colocar a cultura dos vídeos ao vivo, mas a gente está colocando aos poucos, assim, dentro do Ministério Público, até porque muitos ainda não acreditam muito que essa fórmula seja tão boa quanto ela realmente é. Muitos veem como uma grande novidade. Exato. A questão aqui, Rodrigo, e acho que é a mensagem que deve passar, é que a capacidade que estes meios têm de amplificar a mensagem, não é? De chegar, provavelmente, a muito mais pessoas do que chegariam numa sala de aulas tradicional, não é? Essa parece-me que é a grande mensagem que tem que passar efetivamente. É a capacidade de qualquer pessoa poder chegar ao Brasil inteiro, não é? Rapidamente, e provavelmente chegar a países da lusofonia, Angola, Moçambique, Portugal, enfim, a qualquer país onde se fala o português. E, portanto, apesar de lá estar, das diferenças depois que pode existir em termos da legislação entre os países, isso é diferente. Agora, a capacidade de chegar o mais longe possível, e nomeadamente no Brasil, acho que tem que ser aproveitada através destes meios. E depois esta possibilidade, por exemplo, que nós estamos a usar agora, que é a capacidade de estarmos ao vivo, não é? Mas daqui a 1 hora, provavelmente, pessoas que não nos acompanharam ao vivo terem a possibilidade de acompanhar o que estivemos aqui a dizer e daqui a um dia vão voltar a ver ou veem pela primeira vez e daqui a uma semana ainda vai estar disponível. Eu penso que é